Bora lá, nação, vamos falar do Flamengo que empatou com o Atlético Mineiro lá no Maracanã em 0 a 0. Mesmo com o time desfalcado, o Mengão conseguiu amassar o Galo. Teve um gol perdido de pênalti do Davi Luiz e também teve uma boa atuação, novamente, do goleiro do Atlético Mineiro. Mas antes de a gente ir pro vídeo, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva e dê seu like. Vou estar deixando os créditos para o Jogo Aberto, o Grupo Bandeirantes. O link está na descrição e bora pro vídeo. Nossa, gente, vai chegando o almoço, a gente vai tendo fome, né? Que coisa louca. Agora, é louco. Fome de bola tá o Flamengo nesse momento. O Galo se aproveitou na segunda etapa, que o Mengão, claro, o primeiro tempo foi intenso, muito qualificado, ofensivo, 14 chances para o Flamengo, só 2 para o Galo. Nossa. O pênalti desperdiçado pelo Davi Luiz, defendido pelo Everson, que aliás poderia ter definido o jogo, que acabou 0 a 0. E o Flamengo fez mais uma vez um jogo diferenciado, é o que eu pelo menos vi. Agora o Galo, quando substitui, coloca o Paulinho e o Flamengo tem que colocar meninos da base, aí desequilibra um pouco e o Galo teve mais chances ali no final. Agora, foi uma partida que mesmo sem gols, realmente valeu a pena acompanhar. Valeu a pena e o Felipe Luiz, quando ele assume o Flamengo, ele falava do formato que ele gostaria que o time jogasse, que é esse formato mais intenso, ocupando o campo do adversário. Em alguns jogos eu não consegui enxergar isso no Flamengo, o de ontem eu já consegui enxergar isso no Flamengo. A ideia do Felipe Luiz se refletindo dentro do campo com a atuação com as atuações, né, de vários jogadores do Flamengo, que foi muita intensidade. O primeiro tempo, principalmente, o Flamengo passou por cima, o Everson acabou sendo o grande destaque por parte do Galo. O segundo tempo, por causa das alterações e também por causa do cansaço dos jogadores do Flamengo, o Galo começou a equilibrar um pouquinho mais. Mas foi um amasso do Flamengo. Agora, claro que, além do jogo, o assunto foi um só, Gabigol. Ele que primeiro tinha prometido que estaria na arquibancada. Aí teve uma composição entre os representantes do Gabigol e a diretoria do Flamengo. Ele foi pro camarote. Mas aí colocou a camisa 10, que ele perdeu, não é? Porque ele ficou com a 99, depois da confusão de ter usado a camisa do Corinthians. Isso causou mesmo muitos estragos para ele. Só que o Gabigol já disse que vai sair. E agora a gente começa a perceber o que tem de verdade. O Felipe Luiz declarou que não foi uma decisão dele, que o afastamento foi ordem da diretoria, do Marcos Braz, e que ele simplesmente acatou e até segunda ordem vai continuar dessa maneira. Então, a gente, antes de falar sobre o Gabigol, vamos prestar atenção no que o técnico do Flamengo disse. Bora. Como sei que estão todos esperando, né, que eu fale sobre esse assunto, e primeiro dizer que me entristece profundamente ter que falar de um assunto desse depois de ser campeão da Copa do Brasil. Mas sou extremamente grato a essa diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter acreditado em mim, por ter me colocado aqui. Sou extremamente grato ao Gabriel e por tudo que ele fez pelo clube e por mim. E o que eu posso dizer para vocês é que, sobre o afastamento do Gabriel, foi que, devido a um episódio ocorrido na final, eu fui comunicado pelo vice-presidente Marcos Braz de que ele não seria relacionado para esse jogo e para os próximos jogos até segunda ordem. E esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai explicar para vocês no momento que ele achar oportuno. Mas é um assunto do Marcos Braz e é isso. Esse é meu pronunciamento sobre esse assunto que, como eu falei, me entristece profundamente porque gostaria muito de que não sujasse o título maravilhoso e incrível que esse grupo conquistou por nenhuma um motivo extracampo. Então, espero que esse assunto se resolva o antes possível, porque todos os torcedores merecem que o Flamengo sempre esteja bem. É nítida a irritação dele pelo fato do assunto Gabigol chamar mais atenção do que o próprio título da Copa do Brasil, que era um grande objetivo do Flamengo. Parece que toda a polêmica com o Gabigol meio que ofuscou uma conquista tão difícil, tão importante, passando por vários rivais. O Flamengo praticamente melhora a sua temporada com a Copa do Brasil. Só que ninguém está falando, nossa, o Flamengo ganhou do Galo, foi o campeão na Copa do Brasil, veio muito dinheiro, tem vaga assegurada na Libertadores. Só se fala no Gabigol, nas rusgas com a diretoria, no que aconteceu no intervalo da partida, que ele não voltou, que o Bruno Henrique já jogou, que ele não gostou. Você acha que faltou mais explicação por parte do Felipe Luiz? Eu acho, sim, Loirão, porque o nome do Felipe Luiz estava envolvido nessa polêmica toda, junto com o Gabigol e também com a diretoria. Eu esperava um posicionamento do Felipe Luiz de uma forma mais transparente.
Obviamente que ele transfere a tomada de decisão na sequência de Gabigol para a diretoria, especialmente para o Marcos Braz. Mas quando o nome dele é envolvido numa substituição no intervalo, que o Gabigol respondeu ele dentro do vestiário de uma forma mais grosseira, eu esperava que ele explicasse um pouquinho mais nesse sentido. Até porque é natural que dentro de um vestiário, quando você substitui um jogador, o jogador às vezes fique insatisfeito. E ele poderia falar dessa forma. É natural que isso aconteceu sim, um desentendimento dentro do vestiário, natural que isso aconteça. A tomada de decisão de afastar o Gabigol não foi minha, foi da diretoria. Infelizmente, está acontecendo dessa forma. Eu gostaria de contar com o Gabigol, porque foi um jogador importante. Eu acho que o posicionamento seria melhor e mais transparente para a gente que está aqui analisando, comentando e falando sobre toda essa polêmica em relação ao Gabigol. Porque é implícito que alguma coisa muito grave ele fez. E tem um outro detalhe, naquele tradicional banho de gelo que o treinador leva quando conquista qualquer título, o Gabigol não estava. Então, já disseram que também por conta do que aconteceu no vestiário, ele não foi lá com os companheiros celebrar com o treinador. Que vale lembrar, ele resgatou o Gabigol, foi a primeira coisa que ele se manifestou quando assumiu o Flamengo, que o Gabigol com ele voltaria a jogar, que seria titular. Então o Gabigol, se ele olhar para esse momento de Copa do Brasil principalmente, o Felipe Luiz deu carta branca para ele. Agora, ele não vai permanecer no Flamengo, ele usou o momento final do jogo. Ele poderia muito bem ter marcado uma coletiva separada, um momento separado, mas ele uniu a conquista da Copa do Brasil e já aproveitou para falar sobre ele, para criticar o Tite, finalmente dizer que o Tite não o respeitava como jogador. E aí ninguém mais fala do título, ali ficou aquela coisa da taça. Mas e o Gabigol? O Gabigol então tá afastado, mas ele vai para a arquibancada? Não, não foi para a arquibancada, foi para o camarote, tava com a camisa 10 que ele não usa mais. Então, várias coisas aconteceram. Isso, eu imagino, que se fosse aqui no Jogo Aberto, por exemplo, eu não ia gostar. Acho que os companheiros de trabalho também não iam gostar se alguém fizesse algo parecido. Porque, na verdade, o Gabigol faz 2 gols, mas o título não é dele, Gabigol. O título é de quem fez gol desde o início da Copa do Brasil. E ele só fez os 2 gols na final. Claro, é uma final. Que bom que ele estava lá e conseguiu esse feito para o Flamengo. Mas no restante da competição, outros fizeram gols, outros jogaram, outros cumpriram o seu papel, o Tite, o Felipe Luiz, todo mundo, não só o Gabigol. E agora é só Gabigol, Gabigol, Gabigol. É claro que os caras são de saco cheio desse. Ninguém gosta disso. E outra, Loirão. Futebol é coletivo, não é só individual. Eu ia por essa linha, né? Porque se ele marca, por exemplo, Loirão, uma coletiva 2 dias depois, e aí ele começa a falar sobre a situação dele, Gabigol, em relação ao Flamengo, à diretoria, seria maravilhoso. Agora, quando ele fala dentro do campo, depois de um título, dá uma ofuscada assim na comemoração do jogador. Então é isso aí, nação. Foi um jogaço mesmo. O Flamengo, de uns tempos para cá, desde quando o Felipe Luiz vem evoluindo, e o Atlético Mineiro não consegue ganhar do Flamengo. Já é o 3º jogo, né, que o Flamengo joga contra eles. Foi 2 vitórias, se eu não me engano, foi 2 vitórias e um empate. Né? E ontem foi um jogaço, cara. Teve muita oportunidade de fazer gol, quase todo mundo ali perdeu gol. O mais nítido mesmo foi o pênalti que o Davi Luiz bateu, que não era para ele bater, era para o Alcaraz bater. Ele pegou a bola, pegou a responsabilidade, bateu o pênalti e não foi feliz. E o Everson é um goleiro que tá agarrando muito, tá pegando tudo e não adianta, filho. E o Gabigol, né, poderia estar nessa partida, mas foi afastado aí pela diretoria. É o batedor de pênalti oficial, que, dificilmente, muito difícil mesmo, perde gol de pênalti. Não estava na partida e poderia a gente sair pelo menos ali com um gol, né? Um gol aí, e ajuda muito no Campeonato Brasileiro aí, 1 pontinho, 2 pontos ou 3 pontos. Vai fazer falta, mas o time jogou muito bem. A atuação do time foi maravilhosa, excelente. Mesmo com o time desfalcado, ali o Flamengo conseguiu dar pressão no Galo. E eles ficaram doidos, cara. Ficaram doidos. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, dê seu like, compartilha, comenta, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.